O Edu, você é um pastor da IBAB. Aqui a gente gosta de falar e sempre, tanto o Ed como também o André Saldiba, que é o nosso gestor ministerial, o executivo, né? Eles sempre destacam que nós somos pastores da IBAB Uhum. e que servem em um ministério específico. Uhum. Mas nesse seu recorte, bem como o meu e tantos outros recortes ministeriais, a gente tem a especificidade, né, do ministério. E Edu, mesmo você tendo falado lá na primeira pergunta dessa memória histórica que você trouxe aí da sua origem, como foi a sua conversão e engajamento ministerial, e aí você tinha um amigo que tratava e trabalhava com os adolescentes, Edu, fica uma pergunta: por que os adolas? Uhum. Como? Traz mais um elemento até para inspirar outros pastores que estão nos vendo, né, nesse recorte tão importante, porque de fato é um período, e a gente vai fazer uma pergunta daqui a pouquinho também, mostrando a problemática desse período. Uhum. Por que os adolas, Edu? Bom, eu penso em algumas coisas para responder sobre isso. A primeira delas, e eu acho que é o que mexe o meu coração mesmo, é o fato de que eu não fui um adolescente de igreja. E não tendo sido um adolescente de igreja, eu cheguei na minha juventude, eu olhei para trás e vi o quanto me fez falta ter alguém naquela fase da minha vida que me fosse uma boa referência. Entende? Então, o meu coração foi movido nessa direção de tentar ser, de me esforçar para ser um bom referencial para pessoas nesse período da vida, que é, sim, um período cheio de acontecimentos, né? Então, essa é uma coisa. Isso me move até hoje. O fato de eu tentar ser e tentar viabilizar que outras pessoas sejam essas referências saudáveis e positivas para essa geração. A segunda coisa, e aí você bem crente na minha fala aqui, bem espiritual, é que é um chamado mesmo, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão isso, porque Legal. é isso que Deus me deu para fazer e eu faço com muita alegria. Mas foi um chamado que eu fui reconhecendo, não foi aquela coisa... Que caiu pronto assim. Não foi aquela coisa que caiu pronta. Eu comecei ajudando um amigo que servia nessa área e fui por amizade a ele. E depois disso, eu fui percebendo isso, eu fui discernindo isso, entendendo como eu poderia desempenhar um papel na vida daquela molecada que seria legal para eles e que, obviamente, faria bem para mim também, porque a gente já aprendeu que é melhor dar do que receber, né? Então, eu percebi que fazendo isso pelos adolescentes, isso acabava me ajudando também, me fazendo bem também. Então, foi ali que eu comecei a discernir esse chamado pastoral, foi entre os adolescentes que eu fui discernindo esse chamado pastoral. Foi entre os adolescentes que eu fui entendendo que eu poderia ser um pregador. Foi entre os adolescentes que eu fui entendendo que eu poderia ser alguém que aconselha, que faz visita, sabe? Então os adolas foram esse espaço formativo Sim, para com sua certeza. pastoralidade. Foi onde eu comecei a ser pastor. Por isso que eu falei, a minha igreja me ordenou pastor de jovens em 2012, mas eu comecei a servir com eles em 2007. E eu fui líder desses adolescentes, eu fiz parte da liderança desses adolescentes até 2012, né? Então, nesse tempo, eu acompanhei 2 gerações de adolescentes nesse papel de ser um dos líderes do ministério, estar ali com eles, trazer estudos para eles, fazer programações com eles. Isso foi o que me formou, assim, como pastor. Tanto que, volta e meia, alguém brinca comigo, assim, que, como você disse, eu fico lá com os adolescentes o tempo todo. Eu tenho algumas oportunidades para vir aqui para o auditório principal, compartilhar algum sermão em algum domingo, fazer um momento de oferta e tal. E eu sou muito informal. Assim, eu boto umas piadas no meio do negócio, eu tento fazer isso. Por quê? Porque eu Que é o seu venho contexto desse lá. contexto Isso. de estar com adolescentes em que a coisa formal demais não funciona, em que o vocabulário, sabe, elaborado demais não vai. Não é tratá-los como crianças, ou nesse sentido assim, de não conseguirem Mas acompanhar tem que coisas. contextualizar, né, Edu? Mas é contextualizar, é estar junto com eles ali. E a minha formação vem disso. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar para outros públicos, eu acabo falando mais ou menos do mesmo jeito.
que acaba sendo uma marca minha, né? Essa coisa da informalidade, de tentar botar uma brincadeira aqui, uma interação ali. As celebrações dos Adolas, elas têm um formato um pouquinho diferente. Os Adolas têm uma liberdade para me interromper quando eu estou pregando, para fazer uma pergunta, para fazer uma brincadeira. Imagina aqui no principal. Isso no nosso contexto mais clássico, assim, não acontece, né? E eu já estou acostumado com isso, é tranquilo esse ambiente para mim. Então, às vezes, eu acabo até sentindo falta. Por isso que quando eu estou compartilhando alguma coisa aqui no principal, às vezes eu brinco com a comunidade. Pô, fala um amém aí, pessoal. Interage comigo, sabe? Então, mas foi isso. Então, por que Adolas? Porque foi ali que eu me tornei pastor. E é o que move meu coração mesmo, assim.